Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e continuando o nosso estudo sobre processo de separação de misturas, é a centrifugação. Então, utiliza-se a força centrífuga para poder separar o líquido de um sólido ou um sólido do líquido. O que é a força centrífuga? Por exemplo, quando a gente roda uma cordinha com a bolinha, essa bolinha ela vai ser sempre jogada para fora, tá? Força centrífuga, ela joga para fora. E o centro, aqui ó, dentro do centro da rotação. Qual exemplo que você utiliza no dia a dia? Aquele mop que a gente utiliza para limpar o chão, esse objeto que é de secar salada. A nossa máquina de lavar, ó, a roupa ela é jogada aqui para as bordas. Quando ela gira, a roupa, o sólido fica aqui dentro e a água cai aqui dentro do tanque. Quando a gente faz a análise de sangue, para poder separar os componentes do sangue, a parte do plasma e a parte sólida do sangue, para sedimentar, eles colocam dentro dessa centrífuga. Então, a diferença da centrifugação com a decantação é a velocidade desse processo. Então, a centrifugação nada mais é do que uma decantação extremamente forçada, através da força centrífuga. A separação magnética é um método utilizado para separar materiais que sejam ferromagnéticos através da força do ímã. Por exemplo, aqui eu tenho serragem com limalha de ferro, eu consigo pescar toda essa limalha de ferro com o uso do ímã. Ela pode ser utilizada quando acontece aqueles acidentes, onde as aves ficam cobertas de óleo, sabe? Que após esse acidente marítimo, por derramamento de petróleo, elas são cobertas por uma mistura de limalha de ferro. Então, essa limalha vai se misturar nesse líquido e ela consegue ser retirada com o ímã. Conforme vai puxando essa limalha de ferro, vai conseguindo tirar o petróleo que está aderido à pena desses animais. Catação. Pode ser utilizada a mão, uma pinça, uma colher, qualquer coisa. Um exemplo muito fácil é quando a mãe da gente está separando feijão, que ela tira os grãos podres, os milho que vem junto, ou às vezes, dependendo da qualidade do feijão que se compra, vem até grão de soja, pedra. Uma forma também de catação é a coleta de lixo, coleta seletiva de lixo, porque você vai catar e vai separar o que é papel, o que é plástico, o que é metal. A catação, ela é um tipo de separação que ela é rápida, ela não requer muita preparação de amostra, ela não precisa de muito equipamento. Só que ela só é útil quando a gente faz em pequenas quantidades, pois quando tem uma grande quantidade, ela passa a ser cansativa e não tão precisa. A ventilação, o processo de ventilação quando é submetido a uma corrente de ar, e assim, componente menos denso é levado pelo vento. Aqui, ó, no caso, aqui temos uma foto antiga onde pessoas abanam café. A palha do café ela é levada pelo vento e o grão do café que está sendo limpo, ele fica nessa peneira. O criador de passarinhos, ele utiliza esse método para limpar a gaiola. Como os passarinhos, ele come semente, deixa as cascas espalhadas, a pessoa vai lá, sopra a gaiola e limpa esses resíduos. Na indústria, por exemplo, de colher grão, aqui ó, passa a ventilação, onde vai a palha do milho aqui, por exemplo, e os grãos passam aqui, são recolhidos pela máquina, enquanto a palha ela é lançada fora. Métodos assim de peneiração, onde a mais grossa fica retida na peneira à medida que os mais finos vai passando pelo furinho do utensílio. Todo mundo já peneirou, por exemplo, um trigo para fazer um bolo, algo assim. Na indústria, são utilizadas tamizes, que é esse conjunto aqui ó, de peneiras diferentes, com diferentes malhas. Existem essas peneiras vibratórias industriais. Essas peneiras, elas podem fracionar até 4 tipos de frações de produtos de uma vez só. Conforme vai descendo aqui por essa esteira, existem diferentes granulações. Vai passando, os mais finos vão ficando primeiro e vai deixando o mais grosso, o maior vai descendo, até o que se separa o produto final. Dissolução fracionada. Quando é necessário, tem aqui ó, areia com sal
ou areia com açúcar ou qualquer outra coisa, uma das substâncias que está aqui, ela tem que ser capaz de ser dissolvida em líquido. Eu vou adiciono água nesse sistema, então o que tiver aqui ó, vai ficar submerso na água e a parte aqui ó, sólida vai permanecer aqui no fundo. Eu posso retirar esse líquido daqui, dissolvido, e fazer uma filtração ou uma destilação. A água é mundialmente conhecida como um solvente universal. Fusão fracionada, ela é utilizada para separar sólidos cujo ponto de fusão são muito diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o enxofre com areia. Vou aquecer esse sistema e depois eu consigo tirar esse enxofre líquido e a areia sólida vai ficar nesse fundo, porque ambos têm um ponto de fusão diferente. Por exemplo, o estanho, ele funde-se a 231 graus Celsius, o chumbo a 327 graus Celsius, o ferro a 1536 graus Celsius. Quando a gente aquece essas misturas, fica relativamente fácil de separar. O processo é chamado de fresh, porque existe algumas misturas que elas não podem ser separadas pela fusão fracionada, que foi falado anteriormente, por causa da maneira com que ela se comporta durante o processo de fusão e ebulição. Misturas eutéticas, que é o tipo de mistura que se comporta como se fosse uma mistura pura durante a fusão, sendo assim, isso impede dela ser separada por uma fusão fracionada, pois tem um ponto de fusão constante. Quando se trata de misturas eutéticas, o melhor processo de separação é o destilação. Por exemplo, a mistura de estanho com bismuto. A solidificação fracionada, ela consiste na separação por aquecimento da mistura até a fusão componente do menor ponto de fusão. Por exemplo, os criadores de mel, eles têm o favo, eles espremem esse favo e essa cera, ela fica muito suja, igual tá aqui, ó, uma quantidade considerável de cera, só que ela tá suja, ela tem própolis aqui, ela tem todos aqueles componentes que existe, toda aquela sujeira que é considerada sujeira. O que o produtor vai fazer? Ele vai colocar água aqui nesse sistema, isso vai ferver, vai formar uma mistura. Esse produtor vai colocar essa água dentro de algum recipiente. Quando resfriar, a cera ela vai solidificar acima, clarificada, e no fundo desse balde aqui, ó, vai ficar a água com parte da solubilidade, parte da sujeira. Se depois desse processo aqui, essa cera ainda tiver alguma coisa, ele vai apenas repetir o processo. Ele passa essa cera quente com água numa peneira e depois dela resfriada, ela vai separar da água e vai formar isso daqui. Cristalização fracionada. Ela foi descoberta por Charles Dow em 1844 e ela é utilizada para a mistura composta de solução solvente líquido e para o mais sólido. Baseia na evaporação do solvente ou na redução de temperatura, fazendo que um desses componentes cristalize e os outros permaneçam na solução. Quais são as fases? Inicialmente, ela é dissolvida com solvente e é colocada na temperatura elevada. O objetivo é criar uma saturação dessa substância. Essa solução, ela é resfriada lentamente, permite que essas moléculas dissolúveis se organizem e se formem cristal. E durante esse resfriamento, a substância dentro da solução diminui e a substância menos solúvel, ela começa a se precipitar. Como existe diferentes tipos de substância, tem diferentes solubilidades de solução, ela vai se cristalizar em momentos diferentes durante esse resfriamento. As substâncias menos solúveis, elas vão se cristalizar primeiro, formando os cristais puros. Esses cristais a gente consegue removê-la da solução por decantação ou por filtração. Esses cristais depois pode ser lavado com solvente para remover as impurezas que fica aderida à sua superfície, colocado para secar.
Esse método ele é extremamente utilizado na indústria química e na farmacêutica. É uma forma muito fácil de se utilizar para purificar substâncias sólidas. Aqui a gente tem a nossa linha do tempo para que a gente consiga se organizar.